Boa tarde, me chamo Caio Magrini Lopes. Vou fazer aqui o vídeo de defesa do meu trabalho 3 para microcontroladores. Nesse trabalho 3 a gente precisava implementar um circuito que fizesse analog reads de uma porta, armazenasse esses valores lidos num vetor alocado dinamicamente à memória, utilizando malloc, e colocasse alguns dados num LCD. Logo no começo do código, então, a gente inclui algumas das bibliotecas que vão facilitar a nossa utilização. Primeiro, Arduino.h, para a gente poder utilizar as funções de Arduino Nome para o Chip Studio. A LiquidCrystal.h, que é uma biblioteca para a gente trabalhar com display LCD. E a Timer1, a biblioteca para a gente usar timers e as interrupções por tempo. Aqui a gente define alguns pinos do circuito. O pino A5, que eu vou chamar de sensor, vai ser o pino que vai ler a tensão. O pino RS é o pino de registro select do display. O pino enable 7 vai ser o pino de enable do display. E os pinos DB4 e DB7, respectivamente 10, 11, 12 e 13 do Arduino, vão ser os pinos do display, para a gente escrever neles. Aí eu faço a declaração de algumas funções. A função principal, void, que vai ser a função que vai ser utilizada na interrupção, como se fosse a main do nosso programa. A função leitura, que ela vai ler o valor da porta no sensor, armazenar no vetor, e também ela retorna quantos valores já foram lidos. A função média, que calcula a média dos valores do vetor, ela tem como parâmetro a quantidade de valores já lidos para fazer uma média dinâmica, dividindo pela quantidade de valores lidos, não fixamente pelo número de elementos do vetor. E a função de soma, que vai calcular a soma de todos os valores dentro do vetor. Aí eu declaro algumas variáveis globais, como o tamanho vetor, que vai receber o tamanho do vetor aleatoriamente, daqui mais para frente no código. A variável valores lidos, que é a variável para contar quantos valores já foram lidos. A variável posição do leitor, que vai indicar em qual posição atual no vetor vai ser armazenado o vetor lido. O valor lido. Eu declaro que o ponteiro para apontar para a memória reservada, que vai ser nosso vetor. Declaro que também a variável de repetições, que ela vai contar quantas vezes aconteceu a interrupção, para a gente poder alcançar os 30 segundos. E uma variável booleana que chama de botão, que vai ser para trocar os valores exibidos no LCD. Aqui eu crio o objeto do LCD com os pinos pré-definidos lá, conforme a biblioteca. Aí começamos aqui a nossa função de setup. No setup eu inicializo o LCD de tamanho 16x2, limpo ele para evitar qualquer resíduo. Chamo a random seed para a gente ter o valor aleatório do tamanho do vetor. E a gente atribui o tamanho do vetor um valor entre 20 e 50. Quisemos colocar 51 aqui porque o limite superior não é incluso. Aí aqui eu crio o vetor propriamente dito, alocando a memória dinâmica conforme o tamanho random. Então o vetor de leitura vai receber o int malloc, tamanho do vetor vezes size of int, que é para a gente ocupar os bytes necessários para armazenar o tamanho pré-determinado ali aleatoriamente. E faço um for para limpar o vetor, colocando 0 em todas as posições, para evitar algum lixo de memória. Aqui acontece a utilização do timer das interrupções. Como o timer da biblioteca Timer1 tem um limite de aproximadamente 8.3 segundos, e a nossa aplicação exige que a gente use 30 segundos, eu fiz um timer de 5 segundos que vai ser chamado 6 vezes antes de executar o programa. Mais para frente, dentro daqui da função que a gente vai colocar na execução principal, vai ter um contador que vai contar até 6 daí e executar o código. E aqui eu faço minha primeira escrita no display para quando a gente ligar o microcontrolador, ele escreve iniciando e coloca quantas posições tem. Então, vamos supor que tem 30 posições, vai estar iniciando 30 posições. Na nossa função loop a gente não vai utilizar nada nesse circuito. E aqui começa a função principal, que ela é chamada aqui na interrupção, que é a touch interrupt principal. Ela é a função principal do nosso código e vai armazenar basicamente todas as informações. Aqui eu declaro uma variável dos valores sobrescritos para a gente fazer um cálculo mais para frente. E inverto o estado do botão, essa variável botão. Aqui eu tenho um if, logo de cara. O que ele faz? Se repetições é igual a 6,
ou seja, aquela variável que eu falei lá em cima aqui, seria contada cada vez que acontece uma interrupção, roda esse código. Então, ela começa em 0 e aqui mais para baixo ela é incrementada, é as repetições mais. Então, após 6 vezes fora desse if, ele roda, que vai ter totalizado os 5 segundos. Eu limpo o LCD, declaro algumas variáveis, como por exemplo os valores sobrescritos. Eu coloco um valor como 0, declaro a variável valores lidos e ela recebe o valor da função leitura, que ela retorna esse valor. Declaro a variável soma, que recebe a função soma, e a variável média, que recebe a média conforme os valores foram lidos. Aqui eu faço um cálculo de quantos valores foram sobrescritos. Caso os valores lidos sejam menores que o tamanho do vetor, significa que nenhum valor foi sobrescrito. Então, essa variável recebe 0. E aqui embaixo, valores sobrescritos, caso não seja menor, o valor sobrescrito recebe quantos valores foram lidos menos o tamanho do vetor, dando aí pra gente o número de sobrescritos. A gente prossegue aqui agora com a impressão dos dados no LCD, da média e da soma. A impressão da média acontece aqui, quando eu coloco o set cursor para a segunda linha, imprimo média e o valor da média. A impressão da soma eu faço na primeira linha, na 10ª coluna, com a letra S e eu imprimo o valor da soma. Quando esse código é executado, eu também zero o número de repetições. Assim, o contador de repetições vai contar de novo até dar 6 repetições e ter dado nossos 30 segundos. Aqui o else do if lá em cima que incrementa as repetições. E aqui eu faço a impressão do número de valores lidos e o número de valores sobrescritos. A cada repetição, eles são impressos conforme aquela variável botão que eu tinha colocado. Quando a gente tem a interrupção, esse botão muda de valor e uma dessas duas é impressa. Então ele vai ficar alternando a cada 5 segundos o total de valores lidos e o total de valores sobrescritos sendo mostrados no nosso display. Aqui eu fiz a função que vai ler o valor da porta analógica e armazenar no vetor e contar quantos valores foram lidos. Eu começo aqui fazendo a leitura, então o vetor leitura na posição vetor recebe o analog read da porta 5 e os valores lidos são incrementados, então ele conta mais um valor lido. Aqui a gente escreve o valor lido no LCD, então lá na primeira linha, na primeira coluna, eu escrevo o valor lido e o valor lido na posição atual. Incrementa a posição para a próxima, então se a gente leu o valor na posição 0, depois vai para a posição 1, e assim por diante. Caso aqui nesse if a posição extrapole o tamanho do vetor, ele volta para a primeira posição, posição 0, reescrevendo o primeiro valor. E aqui eu retorno a quantidade de valores lidos. Em seguida eu criei a função que faz a média. Ela tem um acumulador aqui para somar todos os valores do vetor. No for ele soma tudo que está lá dentro. E aqui eu faço um condicional. Caso a quantidade de valores lidos seja menor que o tamanho do vetor, essa função retorna o acumulador da média dividido pelo número de valores lidos, que ele retorna a média de acordo com quantos valores foram lidos, e não pelo tamanho fixo do vetor. E se não, ele retorna o acumulador da média mesmo dividido pelo tamanho do vetor, caso já tenham sido lidos os valores em todas as posições do vetor. E para encerrar, tem que é a função que faz a soma dos valores do vetor. É relativamente simples, é um acumulador de soma que soma tudo que está no vetor dentro desse for e retorna o valor da soma. Bom, aqui na nossa simulação, com a biblioteca Simulino, a gente colocou o Arduino aqui. Na porta analógica 5 eu coloquei uma fonte de 3 volts para ter algum valor precedido, senão seria ali do 0 volts, ele não ficaria muito bem ilustrado. Os pinos de 3 a 10 estão nas portas de D7 a D4 aqui do display. O Enable e o RS estão nas portas 7 e 6. O RW e VS estão em 0 volts. E VE e VDD em 5 volts aqui para alimentar nosso display. Eu já carreguei o código aqui do .x e vai iniciar a simulação. Bom, aqui naquela tela inicial, né, iniciando o número de posições, ele fala aqui.
E a gente pode ver que conforme o tempo da simulação, já passaram 5 segundos, já aconteceu a primeira interrupção e conforme o nosso código lá, ele já começa a exibir o total de valores lidos e o total de valores sobrescritos. Cada 5 segundos eles estão alternando. E quando bater aqui a marca de 30 segundos, vai fazer a exibição do valor lido, da média e da soma. Aí, 30 segundos, valor lido, soma, média, os valores sobrescritos. Aqui durante a execução do código no circuito físico eu encontrei um erro no código, tem que fazer uma correção. Aqui o int valores sobrescritos, eu vou retirar ele dessa função, porque eu estava inicializando ele como zero todas as vezes que acontecia essa interrupção que vinha para a função principal. E esse valor estava sendo atribuído só dentro dessa função, então às vezes dava um erro que ele aparecia zero quando não tinha sido zero valores sobrescritos. Vou iniciar ela como uma variável global aqui. Construir a solução. Aí tivemos sucesso. Vou conectar a placa aqui no computador. Enviar o código para a placa. Sucesso. Então aqui aparece que está iniciando o nosso circuito, 48 posições. Vou reiniciar o Arduino algumas vezes para mostrar que as posições são aleatórias. 32 posições. 20 posições. Aí, vamos deixar aqui nas 20 posições. O circuito é o mesmo da simulação, a gente só coloquei o potenciômetro aqui para poder ajustar a saturação da tela, para poder regular com a iluminação. O resistor ali para suprir, para limitar a quantidade dos diodos. Aqui, beleza. O valor lido, a soma dos valores dentro do vetor, a média dos valores e o total de valor lidos e o total de valores sobrescritos. Vou deixar o circuito rodando por um tempo até ele começar a sobrescrever os valores. Próximos do momento que vai sobrescrever os valores. Até agora a gente leu 20 valor e não sobrescreveu nenhum. Nossa soma já está em 5.000, a média está aqui sendo tirada normal. Pronto, ó. O primeiro valor foi sobrescrito, porque a gente leu 21 valores. Agora, quando a gente ler o próximo valor, a gente vai ter sobrescrito mais um valor. Aí vai ficar o número 2 aqui. Aí, 22 valores lidos. 2 valores sobrescritos.